para essa noite falar um pouquinho sobre repositório digital. Eu sou aluna do curso do P3 de Arquivologia e vou trazer só uma noção do que seria repositório digital, de acordo com a Resolução 43 do CONARC. Bom, então o que é repositório digital? Repositório digital são as bases de dados, são bases de dados online que reúnem de forma organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs, como assim eles são conhecidos, armazenam arquivos de imagem, áudio, vídeo e textos, dando mais visibilidade às pesquisas e ajudando a preservar a memória científica da sua instituição. O acesso aos conteúdos dos RDs, dos repositórios digitais, é livre de custos e pode ser feito de qualquer lugar do mundo, né? Possibilitando o aumento das citações de trabalhos depositados. Porque eles são muito utilizados em universidades, né? Então, os RDs, eles podem ser alimentados pelos próprios pesquisadores e, assim, ele descentraliza tudo, né? Tornando mais ágil a atualização da base de dados. Bom, existe uma resolução que trata sobre isso, a resolução 43 do CONARC, que traz justamente as diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, chamado RDC-ARC. A resolução 43 foi feita pelo CONARC, e vamos entender o que é o CONARC, né? O CONARC é um Conselho Nacional de Arquivos, significa isso. E é um órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e onde tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados como órgão central de um sistema nacional de arquivos, chamado SINAR. E tem também, né, o CONARC ele também exerce uma orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Bom, dentro dessa resolução 43, que foi feita em 4 de setembro de 2015, existem algumas diretrizes para a implementação desses repositórios. Bom, então o que é que estabelece essa resolução? Estabelece diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis, para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes do SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos. Então, lá, nessa resolução, no seu artigo 1º, ele aprova essa diretriz, tá certo? Para a implementação do RDC-ARC, e aí recomenda a sua adoção a órgãos e entidades do Sistema Nacional de Arquivos, do SINAR, para o arquivamento e a manutenção de documentos arquivísticos, em suas fases corrente, intermediária e permanente, em formato digital, e de forma a garantir a autenticidade, que é a identidade e integridade desses documentos, a confidencialidade, a disponibilidade e a preservação desses documentos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre quais são os objetivos da implementação dessas diretrizes, né, desse documento, e vamos esclarecer alguns tipos de repositórios digitais, certo? Então, o objetivo deste documento foi indicar parâmetros para repositórios arquivísticos digitais confiáveis, de forma a garantir a autenticidade e a confiabilidade, tá certo? O acesso à preservação, tendo em vista a perspectiva da necessidade da manutenção dos acervos documentais por longos períodos de tempo, né? Ou até permanentes. Então, no escopo, essas diretrizes, elas visam orientar os órgãos e as entidades integrantes do SINAR na implantação de repositórios digitais confiáveis para documentos arquivísticos digitais. Então, desde a década de 90, né, que a comunidade internacional tem desenvolvido iniciativas para orientar a modelagem e implementação de repositórios digitais. E de apontar esses requisitos para atribuir essa confiabilidade a esses repositórios. Então, quais seriam esses
esses principais requisitos que estão neste documento. Bom, a implantação de um repositório digital confiável é fundamental para assegurar a preservação, o acesso e a autenticidade de longo prazo de materiais digitais. Então, aí a norma mais importante é a OAIS, é um modelo conceitual, né, desenvolvido aqui pela CCSDS, e resultou na norma ISO, a 14721/2003. Então, a OAIS, ela descreve as funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constitui um modelo funcional e um modelo de informação. Então, essas diretrizes, o que aponta essas diretrizes? Que para repositórios digitais confiáveis, e a fundamentar a elaboração deste trabalho, inicialmente se fez necessário esclarecer os conceitos do que é repositório digital, repositório arquivístico digital e repositório digital confiável. Então, nesse contexto, o repositório digital é o quê? É um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Simples assim. E esse ambiente, ele constitui uma solução informatizada em que os materiais são capturados, armazenados, preservados e acessados. Um repositório digital é, então, um complexo que apoia o gerenciamento dos materiais digitais, pelo tempo que for necessário, e é formado por elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e técnicos. Tal ambiente, né, tem sido empregado em diversas situações, tais como arquivo corrente intermediário, em associação com o SIGAD, arquivo permanente, biblioteca digital, acervo de obras de arte digitais, tá? E agora a gente vai esclarecer um pouquinho sobre o que é um repositório arquivístico digital, que é diferente de um repositório digital. É um repositório digital também, né, mas que armazena e gerencia documentos em fases corrente, intermediária, seja na fase permanente. E o que é que esse repositório digital ele deve fazer? Ele deve gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e normas de arquivologia, especificamente relacionadas à gestão documental, descrição arquivística multinível e preservação, como também proteger as características do documento arquivístico, em especial a autenticidade e a relação orgânica que tem que existir entre esses documentos. E o que é um repositório digital confiável? É um repositório digital que é capaz de manter autênticos os materiais digitais e preservá-los de forma a prover acesso a eles pelo tempo necessário. Bom, o que é que deve fazer esses repositórios digitais confiáveis dentro dessa norma e diretriz? Deve aceitar, em nome de seus depositantes, a responsabilidade pela manutenção dos materiais digitais, dispor uma estrutura organizacional, demonstrar sustentabilidade econômica e transparência administrativa e estabelecer metodologias para avaliação dos sistemas que considerem as expectativas de confiabilidade esperadas pela comunidade, tá? Um repositório digital arquivístico confiável, ele deve ser capaz de atender os procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases e os requisitos de um repositório digital confiável. Bom, eu espero ter esclarecido as diferenças sobre repositórios digitais e agradeço por essa colaboração.